Tricolores de toda a terra, está no ar o seu Resenha Express, a sua resenha de todos os dias. Eu sou o Quintela e você está no canal Resenha Tricolor 1902, o canal que não quer ser a sua voz, mas quer dar voz a você, torcedor tricolor. Fica aí que está começando o Resenha Express, primeira edição. Isso aí, galera, Resenha Express voltando, e eu peço a vocês o carinho e a moral de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o like. Fazendo isso, você diz ao YouTube que esse conteúdo é legal e nos ajuda a crescer cada vez mais. Uma outra tarefa muito importante para poder ajudar o canal é isso aqui, ó, deixar um hype no nosso vídeo. Como é que você deixa o hype? Você chega lá nos comentários, puxa ele para o lado, clica em hypar, é gratuito. Tem a opção do hypar pago também, para quem quiser, baratinho, R$2, você pode dar um hype por R$2 e um hype maior. Vocês fazem esse conteúdo chegar a mais pessoas. Então, pô, peço essa gentileza, esse carinho aí para dar essa moral pro Resenha, tá bom? Dito isso, vamos lá para as notícias do Fluminense, sem enrolação. Sabe que eu não gosto de enrolar, eu vou direto ao ponto. E eu vou começar aqui com um tema. Hoje tem alguns temas aqui para a gente levantar. Um tema principal que eu vou começar aqui é sobre Guga. É isso mesmo. O jogador fez uma renovação de contrato até o final de 2029 com o Fluminense, ou seja, teremos pela frente 4 anos de Guga ainda pelo Fluminense. Né? A medida, segundo informações que eu obtive de bastidores, foi para garantir que o jogador, se tivesse até mesmo que sair do Fluminense, não saísse sem o Fluminense ter alguma recompensa em troca. Lembrando que o jogador não quis renovar com o Fluminense no início da temporada, no meio da temporada, aguentou até o seu contrato virar e ele poder ficar livre para negociar. E a gente trouxe ontem a informação de que ele tentou encontrar outros clubes com propostas interessantes que pudesse, né, sair do Fluminense, tendo em vista que no Fluminense ele tem poucas oportunidades como titular, né, tendo em vista que o Samuel Xavier é o titular, ele só joga se o Samuel Xavier se contundir. Então o Guga estava procurando outros ares, só que esses ares não apareceram para o Guga, essa que foi a realidade. Né? Outros times não apareceram, até apareceram alguns times interessados, mas as propostas eram muito aquém daquilo que o Guga queria. Eis que apareceu quem? Quem? Raimundo Nonato? Não. Apareceu o senhor Mário Bittencourt e ofereceu a ele 4 anos de contrato com um bom aumento de salário, né? Que beleza. O Fluminense é uma mãe. Esse Fluminense é uma mãe, né? Acho que não tem nada igual nesse país. E o Guga, obviamente, falou: quer saber? Vou ficar aqui mais 4 anos, pô. 4 anos de contrato garantido. Tô com 27 anos, fazer 28 esse ano. Vou estar com 30, 29, 30, 31, 32 anos quando terminar, quase já no fim da carreira. Pô, bela recompensa, um belo plano de carreira. É por aqui mesmo que eu vou ficar, e resolveu ficar. Só que a torcida do Fluminense não gostou muito. Nas redes sociais, uma enxurrada de críticas para a renovação do Guga. Foi difícil você ver algum elogio para essa renovação, esse tempo de contrato e os valores. Né? E o Mário, mais uma vez, como sempre, ele não quer saber o que pensa a torcida. O negócio dele é resolver aquilo, botar em prática aquilo que ele acredita. De certa forma, ele não está errado, se for ficar ouvindo o torcedor também não faz nada, mas assim, tem coisas que são gritantes. Essa renovação de contrato do Guga é gritante. Um jogador que nunca conseguiu ter uma sequência positiva na carreira, nem só no Fluminense, no próprio Atlético Mineiro, é um jogador de altos e baixos, que de repente, no fim aí do contrato, recebe um prêmio maravilhoso pelos serviços prestados, que foram, na minha opinião, serviços regulares para fraco. Mas é isso, é mais uma vez o Fluminense fazendo negócio caracu. Aí o resto fica com vocês aí, que vocês saibam, se vocês sabem o que é os acordos, os negócios caracu. Dando sequência aí, galera, a gente vai falar aqui sobre uma ação do presidente Mário Bittencourt e da gestão do Fluminense que ocorreu na noite de ontem, né? Principalmente no fim da tarde de ontem. O Fluminense distribuiu para os seus sócios vários relatórios, vários não, o seu relatório de gestão financeira de toda a gestão Mário Bittencourt. Né? A gente está em setembro, eleições em novembro, e o Mário, curiosamente, um pouquinho antes da eleição, ele lança aí o seu relatório de gestão com todos os feitos da gestão Mário de 2019 até hoje, que são grandes feitos, sim. O Mário tem muitos méritos nas conquistas esportivas, o equilíbrio de finanças, isso aí é indiscutível, não vou ficar aqui porque eu não concordo com posturas da pessoa, né, falando só que as coisas são ruins. Não, tem a maior parte das coisas que a gestão fez de 19 até hoje, em termos de finanças e de conquistas, elas estão aí, mas muita coisa que não condiz com a realidade também foi colocada aqui, como venda do Kaique e uma série de outras coisas
senão eu vou ficar aqui falando sobre o vídeo o tempo inteiro. Agora, chama atenção e saltam os olhos, vou colocar aqui na tela para vocês o relatório que foi enviado aos sócios, um momento para isso, né? Um pouquinho antes aí da eleição, Matheus Montenegro será o candidato dessa situação, né? Aí aqui tem também, quer ver? Tem uma parte que mostra a imagem do Matheus Montenegro já fazendo aqui a propaganda, aqui o Matheus Montenegro, um pouco antes das eleições, enfim, o Mário lançando um relatório de sua gestão, fazendo aí claramente uma propaganda, né, para o seu candidato, que virá aí o seu candidato de situação, aqui as conquistas do Fluminense na gestão Mário. Enfim, rolou até uma Taça Rio aqui também, campeão da Taça Guanabara também rolou. Enfim, ele colocando aqui o seu relatório de gestão. É aquilo, galera. O que está aqui no relatório, muita coisa, uma parte das coisas é verdade mesmo. A gestão Mário Bittencourt foi uma gestão vitoriosa, isso é indiscutível. No que se refere à dívida, a dívida aumentou, não teve esse negócio de que diminuímos dívida, aí ficam botando correção monetária. Não é verdade. Assim, o Fluminense conseguiu equilibrar as dívidas, mas não conseguiu fazer um planejamento de amortização. Isso não aconteceu na gestão do Mário Bittencourt, mas muitas outras coisas positivas aconteceram, né? O marketing do clube melhorou, embora o plano de sócio tenha caído também nos últimos meses, caiu muito, né? De 60 mil que a gente chegou a ter, quase 70 mil, hoje tem menos de 40 mil sócios, tem 30 e poucos mil sócios, enfim, houve uma queda vertiginosa, mas vocês é que vão decidir aí na eleição que vocês querem pro Fluminense. Dando sequência, galera, a gente vai falar agora sobre dois árbitros, né? Primeiro, né, um árbitro que está escalado na partida de hoje, que é um verdadeiro escárnio a sua escalação, podemos dizer isso, um escárnio total, mas que representa muito do que é o Fluminense nos tempos de hoje em termos de defesa institucional, que é um outro calcanhar de Aquiles da gestão Mário Bittencourt. Quem vai apitar a partida de hoje é o senhor Matheus Candansan, Matheus Delgado Candansan. Esse senhor é que vai apitar a partida do Fluminense hoje. Está aqui, ó. Vou colocar para vocês poderem ver aqui a imagem do senhor Matheus Delgado Candansan. Está aí para vocês. Esse senhor aqui, esse rapaz, né? Não podemos dizer que é um senhor. É esse rapaz aqui que vai apitar o jogo. Deixa eu abrir aqui para vocês, ó. É esse rapaz que vai apitar o jogo de hoje, o Matheus Delgado Candansan. Acho que muita gente deve lembrar do Matheus Delgado Candansan, né? Um árbitro bem questionável aí. E vou explicar por que ele é questionável, tá? O senhor Matheus Delgado Candansan. Agora todo mundo vai lembrar, ó. Lembram disso aqui, ó? Lembram disso aqui? Por que o Matheus Delgado Candansan, a gente tem lembranças negativas dele? Estão lembrando disso daí, ó? Isso daí foi Fluminense e Vitória no Maracanã esse ano. Isso mesmo. Fluminense e Vitória no Maracanã este ano. Né? Já começando aqui o nosso pré-jogo. Este senhor apitou o jogo do Fluminense contra o Vitória no Maracanã e ele não deu esse pênalti absurdo no John Arias. Ele não marcou esse pênalti absurdo no John Arias. John Arias claramente é puxado pela camisa. Claramente é puxado pela camisa pelo Lucas Halter. Cai e ele não deu pênalti para o Fluminense. Esse mesmo senhor que não deu esse pênalti absurdo para o Fluminense, tá? Esse mesmo senhor que não deu um pênalti absurdo para o Fluminense é o árbitro que vai apitar a partida de hoje de Fluminense e Vitória. Simplesmente esse senhor que já tinha prejudicado o Fluminense, tá? Num jogo contra o Grêmio e contra o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro de 24. Ele tinha marcado um pênalti para o Cruzeiro no jogo contra o Fluminense em 24, em que o Thiago Santos está com o braço colado no corpo, a bola bate no braço dele, ele dá pênalti. E depois também no jogo contra o Grêmio, tá? Que ele também deu um pênalti pro Grêmio inexistente. O Mário xingou esse árbitro, enfim. Esse será o árbitro da partida. E o que mais chama atenção é ele apitar de novo o Fluminense Vitória no mesmo campeonato. Você vê a falta de critério da CBF, a falta de feeling da CBF. O cara já apitou um Fluminense Vitória e roubou o Fluminense contra o Vitória. Aí colocam o cara para apitar novamente Fluminense Vitória, só que na casa do Vitória. Os caras não têm noção, cara. E o Fluminense, ele realmente não tem defesa. Porque era para a gestão do clube se manifestar e falar, não, esse cara não vai apitar de novo, não. Ele apitou o Fluminense Vitória no Maracanã, não deu um pênalti no Arias, e agora vocês estão colocando ele para apitar de novo o jogo do Fluminense no Barradão? Negativo. Mas não. O Fluminense entubou, e ele será o árbitro
de Fluminense e Vitória no Maracanã. O Matheus Delgado Candançan tem 27 anos, é um árbitro da Federação Paulista, com média de 5 cartões por jogo. Média tá acima da média da FIFA, né? E o Matheus Delgado Candançan, como eu falei, já prejudicou o Fluminense 3 oportunidades. Cruzeiro, Grêmio, pênalti não existentes marcados, e agora Vitória também com puxão de camisa. E hoje, provavelmente, o Fluminense será vítima desse cidadão, mais uma vez, porque é um árbitro fraco, que não teria a menor condição de estar apitando, mas está apitando. Isso é o futebol brasileiro. Mas falando de coisa positiva, o árbitro do jogo contra o Lanús também foi definido, e vocês vão gostar de saber quem é o árbitro da partida contra o Lanús. É este senhor que está aí, ó. Olha que coisa mais linda aí. Jesus Valenzuela. Ele será o árbitro de Fluminense e Lanús. E por que a gente está comemorando, celebrando aqui o Jesus Valenzuela? A gente está celebrando o Jesus Valenzuela não porque ele roubou para o Fluminense, não porque ele foi um árbitro que prejudicou o Fluminense. Não, nada disso. Porque ele é um ótimo árbitro, um dos melhores árbitros da América do Sul. E além de ser um dos melhores árbitros da América do Sul, a gente tem uma história de jogos que ele apitando que a gente venceu sem roubo, sem nada. Que foi o jogo contra o Olímpia no Paraguai e também a partida contra o Fluminense jogou contra o Internacional em Porto Alegre. Aquele 2-1, a virada. Ele era o árbitro desse jogo. Ele apitou essa partida. E aí ficou aquela relação carinhosa com o árbitro que apitou o jogo. Então, por isso que a gente tem aí uma relação com o Jesus Valenzuela, uma relação bem legal com o árbitro dessa partida contra o Lanús. E que legal, que é o Jesus Valenzuela, o árbitro dessa partida já definido. Tá bom, galera? E é um árbitro que tem uma média de 4 cartões por jogo, média da FIFA, um bom árbitro, considerado o melhor árbitro sul-americano hoje. Dando sequência aqui, ainda aqui, agora voltando aqui no pré-jogo Fluminense e Vitória, o Vitória tem já definido o time para a partida contra o Fluminense. O Vitória tem problemas e a gente vai falar sobre isso daí. O Vitória vai para o jogo com o Lucas Arcanjo, o Cáceres ou Claudinho, o Camutanga, o Lucas Rauter e o Ramon improvisado. Por quê? O Ramon é um jogador que era do Grêmio, e o Ramon, ele é um jogador odiado pela torcida do Vitória. A torcida do Vitória não gosta do jogador. O jogador é visto como um bagre lá pela torcida do Vitória. Jogador que veio, né, do Grêmio. E assim, é como se ele fosse o Lima deles. A torcida odeia o cara assim, com toda a força. E ele não era o titular, mas teve que ser escalado por conta de contusão do lateral esquerdo titular do Vitória. E é um ponto que o Fluminense pode explorar bastante em cima desse jogador que não faz um bom ano e que tem sido muito questionado pela torcida do Vitória. Então ele vai jogar a partida de hoje, né? No meio-campo, Dudu, o William Oliveira e o Mateuzinho ou o Cantalapiedra, que é um espanhol. Tá, o Mateuzinho vive uma fase horrível também, tá na pior temporada dele desde que se profissionalizou. O Eric, o Oswaldo e o Renato Kaiser, que juntos são considerado o pior ataque do Campeonato Brasileiro, que menos gols fez até agora, estão muito mal. Vitória vive um momento muito ruim. Isso é bom? No caso do Fluminense, a gente sabe que não é, né? No caso do Fluminense, não é bom, né? Porque o Fluminense tem o dom de ressuscitar defuntos. Então, o Vitória está mal não quer dizer absolutamente nada pra gente. Essa que é a realidade. Porque o Fluminense consegue o incrível de perder jogos para times que estão muito mal e com muita frequência isso ocorre. Tá, galera? Então, não é uma vantagem muito grande pra gente, não. E como veio o Fluminense? Galera, informação para vocês aqui do Resenha, que a gente conseguiu ontem à noite. O time que deve ir a campo do Fluminense é esse aí, Fábio Fidelis, titular, Igor Rabelo, Ignacio Fuentes na lateral esquerda, né, no caso, né? No meio campo, Bernal, aí eu vou consertar isso aqui, tá? Otávio. Bernal e Otávio devem ser os dois volantes, com o Lima um pouco mais à frente. Serna ou Keno, eu apostaria no Keno. Canóbio, eu apostaria no Santi Moreno e Germancano, tá bom? A informação que eu tive correta, essa daí é a escalação do GE, a informação que eu tive correta do time que vai a campo, eu vou colocar para vocês aí, até para ajustar e vocês saberem o que me falaram de qual vai ser o Fluminense que vai a campo. Vamos lá, a informação que eu tive foi essa aqui, ó. O Fluminense vai a campo, vamos lá. Para poder acertar aqui, tô acertando aqui a escalação para poder botar para vocês qual é o Fluminense que vai a campo. Ó, o Fluminense vai a campo, informação que eu tive, tá, da escalação.
com Fábio, Fidelis, Igor Rabelo, Ignacio e Fuentes. Bernal, aí Otávio, aqui esqueceu de botar o Otávio, Bernal, Otávio, aí e o Lima, tá? Bernal, Otávio e o Lima. Keno, Santi Moreno e Germancano. Esse deve ser o Fluminense que vai a campo contra a equipe do Vitória. Um Fluminense reserva, né? Praticamente reserva para essa partida contra o Vitória. Isso é temerário pra caramba. Todo mundo acha que é temerário. A gente tem um jogo importante terça-feira. Será que mesclar com alguns jogadores que jogam terça-feira teria problema? Para mim, não. Eu acho que o Campeonato Brasileiro tem que ser levado a sério. O Fluminense já sofreu muito no ano passado por não ter levado o campeonato a sério, e esse ano o Fluminense está perigando. Eu acho que era para o Fluminense levar mais a sério o Campeonato Brasileiro. Eu acho essa escalação uma escalação temerária. E vamos mostrar também para vocês a tabela do Campeonato Brasileiro, né? Que eu acho que a gente tem que ficar de olho. Tudo bem que o Fluminense tem jogos a menos, mas a tabela do campeonato tá assim, ó. Olha a posição do Fluminense. Vamos descer lá pro Fluminense. O Fluminense tem 28 pontos. Por exemplo, se o Vitória vencer, o Vitória vai a 25. O Vitória é o primeiro da zona. Ele fica ali a 3 pontos do Fluminense. Se o Santos vencer, ele fica a 2 pontos do Fluminense. Se o Vasco vencer, fica a 2 pontos do Fluminense. Se o Grêmio vencer, ele encosta no Fluminense com 28 também. Tudo bem que o Fluminense tem 21 jogos. O Fluminense tem menos jogos. O Vitória tem 2 jogos a mais que o Fluminense, por exemplo. É verdade. É verdade que o Juventude tem um jogo a mais que o Fluminense. Que o Fortaleza tem 2 jogos a mais, que tem um jogo a mais que o Fluminense. Isso é verdade. Mas o Fluminense soma 28 pontos, não está tão longe da zona do rebaixamento assim. E uma derrota hoje pode aproximar o Fluminense ainda mais da zona de rebaixamento. Então, essa escalação eu imputo como uma escalação temerária para a partida de hoje, mas é assim que o Fluminense vai para o jogo, segundo informações que obtive, com Bernal, Fuentes, Bernal e Ignacio, Bernal e Otávio no meio campo, com Lima um pouco mais à frente, Keno, Santi Moreno e Germancano. Nos resta torcer para que a gente tenha um grande dia, e vocês sabem como é que é aqui no Resenha. Terminou o jogo do Fluminense, vocês vêm para cá às 18 horas, tem o nosso Resenhando pós-jogo Fluminense e Vitória para vocês aqui, tá? É só você chegar que vocês vão assistir aí Fluminense e Vitória às 18 horas, hein, galera? Não esquece, 18 horas eu aguardo vocês aqui pra gente resenhar, se Deus quiser, com uma grande vitória do Fluminense, uma vitória maiúscula, uma vitória que nos dará aí uma alegria pra gente ter o nosso domingo tranquilo, né? Passar o nosso domingo tranquilo, que eu acho que é o que todo mundo quer. Beleza? Saudações tricolores, fiquem com Deus e até o próximo Resenha Express. Acredito que hoje não vamos ter necessidade, né? Vai ter o jogo agora às 14 horas, 16 horas. Eu aguardo vocês. Valeu.